Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje nós estamos aqui com o irmão Severino, com o irmão Valdomiro. Nós estamos direto, irmãos, do MV, Congresso MV, ó. Maravilha, louvado seja Deus. No próximo congresso, se você quiser vir, eu vou deixar o link aí embaixo, tá bom? Que o irmão possa curtir nosso canal, dar um like aí para nos ajudar. Em nome de Jesus, compartilhe aí nos WhatsApp da igreja, no Facebook, tá bom? Que Deus seja louvado. Irmão Severino, se quiser falar de você aí, seu projeto. Bom, meu nome é Severino Kio, eu sou fundador do IAG. Eu acredito que alguns talvez já conheçam esse trabalho de publicação, que tem se proposto a disponibilizar várias literaturas importantes que ainda não estão traduzidas para o português, especialmente livros da irmã White, etc., entre outras literaturas importantes para a manutenção da nossa fé. O nosso objetivo a longo prazo, além de trabalhar com as publicações, é termos uma escola de formação missionária, semelhante a algumas que já até existem, e avançar na proclamação da A Bíblia White, irmãos, quem quiser, tá na promoção ainda, né? Tá, R$80. Então quem quiser, eu vou deixar o link aí embaixo e os irmãos podem acessar, tá bom? Para comprar essa Bíblia maravilhosa, que a gente usa na lição da Escola Sabatina, é com o comentário da profetisa do Senhor Ellen White. Muito bom, irmãos. Irmão Valdomiro? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com o irmão Alexandre, o irmão Severino agora conosco. Fizemos já uma lição lá em Capitólio, né? Foi um prazer, a lição 6, se não me engano. Então é um prazer estar aqui, estamos no MV, como o irmão Alexandre falou. E gostaria de deixar também uma sugestão aí de acesso. Nós estamos com um canal também no YouTube lá que é Lembra-te. Quem não se inscreveu, inscreva-se para receber as nossas mensagens lá. Eu vou deixar na inscrição aí também do vídeo, tá bom? Pode deixar o nosso também, então. Tá bom, vou deixar. Aí se os irmãos quiserem entrar em contato com os ministérios dos irmãos, estejam à vontade. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Bondoso Deus, amado Pai, que habita nos altos céus, nos colocamos diante de Ti de joelhos, querido Senhor, para pedir uma bênção especial sobre a explanação da lição nesse momento, que possa ser para tirar a dúvida daqueles que tenham e para a edificação de sua igreja. Amém. Seja com cada um de nós aqui, também com aqueles que estarão ouvindo. Amém. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, o título da nossa lição de hoje é Adorando o Senhor, a lição 10. O verso para dar início aqui está em Esdras, capítulo 3, verso 11. Cantavam alternamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com essas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Então vamos comentar essa introdução aí, irmãos? Então, essa introdução aí, ela é interessante que na lição, ali no primeiro parágrafo já, de sábado à tarde, diz assim, em 515 a.C., eles celebraram a dedicação do novo templo, que está em Êxodo capítulo 6, versículos 15 a 18. Então, cerca de 60 anos depois, fizeram a dedicação do muro de Jerusalém. Neemias 6:15, 7:3, Neemias 12:27 em diante. Então, é uma introdução interessante, mas no final do sábado, a última frase, ele diz assim, nesta semana examinaremos como os israelitas adoraram o Senhor durante a dedicação e veremos o que nós, que adoramos o mesmo Deus, podemos aplicar à nossa vida. Quer dizer, como adorar a Deus, né? Diz como que nós devemos adorar a Deus. Essa lição vai trazer assim momentos importantíssimos, como que nós devemos adorar a Deus, porque a questão da adoração, ela é essencial para todos nós, né? A quem nós adoramos e como nós adoramos. E principalmente, irmão Severino, adoração nos últimos dias. Como que deve ser essa adoração? Quando nós olhamos para Daniel capítulo 3, onde se apresentam o escopo dos eventos finais, a adoração, através do cântico, das músicas, foi um elemento presente nos dias de Daniel. E a irmã White, em vários lugares, diz que todo aquele conjunto de situações, inclusive a estátua, é uma representação do que há de acontecer no final. E Evangelismo, na página 510, por exemplo, a irmã White diz assim que quando uma pessoa não santificada toma parte no louvor ou na apresentação musical pública, Deus é desonrado. Então, com a nossa adoração, nós honramos ou desonramos a Deus. E nós precisamos prestar muita atenção qual tipo de adoração temos prestado.
Porque se nós não estivermos adorando a Deus, consequentemente, vamos estar adorando o inimigo das almas. Então não tem neutralidade, né? Não. Nesse campo aí, né? Exatamente. Tem neutralidade. É interessante isso que o irmão Silveira falou, que ó, lá em Comentários Bíblicos da irmã White, lá, página 1283, volume 3, diz assim, a primeira frase já, sábado à tarde, diz assim, é desnecessário dizer que esses louvores e ações de graças foram inteiramente apropriados. Apropriados. Que às vezes você olha, a gente vê, né? Às vezes que não é apropriado aquele tipo de adoração. Pelo menos não a Deus, né? O Deus que nós conhecemos, Deus Criador, todo o universo, nosso Criador. Então é uma coisa que muito importante, que se você for fazer uma relação, por exemplo, com o bezerro de ouro, tinha uma adoração ali, mas não era apropriado, e nem para o Deus é apropriado, na verdade, né? Então, hoje existe isso, muito, a gente sabe disso, né? É importante que a lição, ela saindo ali do papel, da onde que ela existiu aquilo, ela serve como lição para nós. Já diz a lição na escola sabatina, como que nós devemos fazer uma aplicação para nós, não deixar só na história, né? Então vamos no domingo agora, cantando os cânticos do Senhor. Se eu queria ler para nós, Neemias capítulo 12, verso 27 a 29, e o irmão Valdomiro, 1 Crônicas, capítulo 25, 6 e 8. Neemias 12, verso 27 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. Verso 28. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofati, como também da casa de Gilgal e dos campos e de Geba, Azimavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Agora, 29. 29. 1 Crônicas 25, 6 a 8. Então, 1 Crônicas, capítulo 25, 6 a 8, diz assim: todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. Versículo 7. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Versículo 8. E deitaram sortes acerca da guarda, igualmente, assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Então vamos comentar isso aí, domingo, cantando os cânticos do Senhor, baseado nesses 2 capítulos, irmãos, leram aí. Enquanto eu lia, me permita falar primeiro, uma coisa que eu achei interessante aqui, o verso 27, é que existe um equívoco muito grande. Porque recentemente mesmo, eu estava conversando com um determinado, era um pastor, e ele falou assim, na questão da música, ele falou assim, mas a música tem que ter alegria, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Senão é uma coisa monótona e morta. De fato, o elemento alegria está presente, fazendo, verso 27, dedicação com alegria. Mas eu acredito que alegria, contentamento no Senhor e um espírito vã, frívolo, existe muita diferença, né? Então eu acredito que o louvor tem que ter alegria, né? Tem que existir essa situação. Mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque a nossa alegria deve ser no Senhor. Baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. Exatamente. E a Bíblia diz, alegrai-vos, digo-vos novamente, alegrai-vos no Senhor, né? Paulo diz. Então é importante isso que o irmão falou. Que tipo de alegria que eu tenho? É sair dançando, pulando, cantando, freneticamente? Emoções somente. Emoções somente? Ou será que a alegria vem interior, ela se expressa exteriormente, mas com medida, com respeito e reverência a Deus? Porque a Bíblia fala com culto racional, mas culto racional. Tanto que quando Davi voltou dançando, muita gente fala, mas Davi dançou, mas ele foi repreendido por isso. Uma pessoa o repreendeu. Ou seja, ele extravasou demais as emoções. É importante pensar que aqui até a pergunta de rodapé da lição do domingo diz assim, ó,
Você tem experimentado a alegria da adoração por meio da música? Por que isso é importante? Bom, porque os anjos constantemente cantam louvores a Deus do céu. E nós vamos cantar constantemente louvores a Deus do céu. E é um coração alegre, né? Coração alegre. Então, você tem que ver que como que a música está sendo conduzida hoje dentro da igreja. Será que estão seguindo, por exemplo, o que está na Bíblia, Espírito de Profecia, no manual da igreja, que diz que nada oriundo de jazz e rock, e os híbridos também? A gente percebe que isso não está sendo conduzido dessa maneira, infelizmente, né? E não precisa a gente, não é uma denúncia aqui, porque as próprias músicas se denunciam já, infelizmente. A gente não considera hino devido à letra, e também a letra é importante a gente citar, porque a letra ela é centrada no eu. Às vezes tem letras que são, parece que para namorado, né? Vem, senta no meu colo, umas coisas terríveis, né? A gente tem que falar isso. Quando se pega um hino do Inário, de 27º dia, você vê que tem uma história naquele hino, que você tem um hino que inclusive foram encaixados versos bíblicos, que se encaixam muito bem com a inspiração divina. Você vê que, infelizmente, nas nossas músicas modernas, que eu não considero hinos, né? Não todas, é claro, né? Mas já entra a questão da bateria, que é satânica, a gente sabe que é provocar espíritos do mal, já entra a guitarra, que é do rock também. Quer dizer, tudo isso, o trejeito quando você canta, né? O gemido. Eu não sou da área de música, mas a minha esposa é da área de música, ela tem me falado isso muito, ela é professora de piano. A sensualidade, né? Os gemidos, as expressões faciais. Então você vê que não precisa nem de instrumento, né? Exatamente. Só esse jeito de cantar já é um problema também. Então a gente não está combatendo só os instrumentos, irmão, errado, mas também o estilo de cantar e a motivação, né? São apelos, muitas expressões são apelos sexuais fortíssimos. Exatamente. E eu indico vídeos do Christian Berdow, né? Que são vídeos desse americano que é músico, que ele fala sobre a história da música, baseado em tudo, inclusive roqueiros, que falam que é a questão da bateria. E acha no YouTube? Acho no YouTube, é Christian Berdow. Também eu indico do pastor Ivor Myers, que é um pastor que era rapper, se converteu, e ele tem um vídeo que fala justamente sobre essa questão da música que agrada a Deus. Sim. Né? E o Hélio Potim, também, que é lá do Rio Grande do Sul, tem umas palestras dele muito boas, que é um professor também, e que ele esclarece muito bem essa questão da música que agrada a Deus e a música que não agrada. Tem um texto bem pequeno aqui, Patriarcas e Profeta, página 594, ó. A música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cantos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível em harmonia dos coros celestiais, irmãos. Ó. O devido cultivo da voz é um aspecto importante da educação e não deve ser negligenciado. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração, tanto quanto a prece. Ó. Então, irmãos, o cântico é como se fosse uma oração. O coração deve sentir o espírito do cântico a fim de dar a esse a expressão correta. Olha só. Então, irmãos, se nós temos que se aproximar mais perto dos santos anjos, vamos pensar aqui, será que tem anjos sentados em bateria, com guitarra distorcida e balançando o cabelo e se agitando? Quando você pensa nos anjos, você pensa nisso? Claro que não, ninguém, né? Então, irmão, você vai ter que se aproximar o mais perto possível. Exatamente. Eu, na minha conversão, que se deu um pouco mais de 5 anos, antes disso eu era roqueiro. Não que era músico roqueiro, mas eu gostava muito de rock. Bem diferente de hoje. Então, quando eu venho para a igreja e ouço algumas músicas assim, me lembra um pouco, sabe? Então, isso é muito triste, muito sério mesmo. Nós estamos falando aqui com a preocupação que a gente entenda qual é o tipo de música que agrada a Deus. É muito bom que o irmão citou, né, de profecia, se aproximar ao máximo da música celestial. Amém. Então, vamos para a segunda agora, purificação. O texto está em 1 João, capítulo 1, versos 7 a 9. 1 João, capítulo 1, versos 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí tem um comentário aqui da lição,
O que esse texto nos ensina sobre, primeiro, a natureza humana, o perdão de Deus e o poder divino em nossa vida, irmãos. Vamos comentar essa purificação baseada nesse texto aí. O texto é cheio de fortes ensinamentos, né? Mas se já começa com a condição, né? Andarmos na luz, como Ele na luz está. Já lança a ideia de que não existe harmonia entre luz e trevas, né? Ou seja, ou vamos agradar um e desagradar o outro, ou agradar um e desagradar o outro. Se nós quisermos ter comunhão com Cristo, e a Bíblia lança aqui um pensamento radical, né? Muitas pessoas não gostam do pensamento radical, mas Deus disse, né? Sim, sim, não, não. E passou disso é do maligno. E aqui o texto é enfático em dizer que só podemos ser luz se andarmos na luz como Cristo na luz está. E dentro, conectando isso ao título geral, ao tópico da semana, que é a purificação, na verdade, esse elemento, andar na luz e viver em conformidade que isso exige de uma pessoa, é um elemento chave que Deus usa também para trazer outros à luz. Eu me recordo justamente que tem essa palavra purificação, na irmã White falando sobre a preparação do sacerdote para entrar no templo. Eu não me recordo de cor, mas depois se o Alexandre quiser botar no rodapé eu posso passar para ele. Mas ela diz assim que era exigido que o sacerdote eliminasse da sua roupa mesmo uma partícula de pó. E só vale lembrar que eles viviam no deserto. Então nem uma partícula de pó. E ali ela justamente fala que nem a impureza por parte de uma partícula de pó poderia contaminar o santuário. E ela diz que isto era para ensinar o povo que Deus só aceita perfeita pureza. Nem a partícula pureza pecado. E aí ela aplica. Que da mesma maneira não deve existir nenhuma partícula de pecado na nossa vida. Exatamente. E é importante que o irmão Silvano falou, porque o sacerdote ele é o quê? Ele serve como exemplo aqui, ele é o líder. O líder ele tem que dar o exemplo. Se ele tem que ser purificado para dar o exemplo para os outros, então imagine o povo. A irmã White também tem uma citação que diz que a igreja nunca vai estar acima do nível do sacerdote. O sacerdote está lá embaixo, a igreja vai seguir aquele nível ali. Então quer dizer, hoje a purificação é importante, e até na lição traz isso daqui, ó. Diz assim, lá na lição do segundo, né? Ó, uma citação: purificaram seus sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Mas primeiro quem se purificou? Sacerdotes e levitas, depois purificaram quem? O povo e as portas e o muro. Quer dizer, purificam-se quem? Quem são os sacerdotes hoje? Porque para gente se purificar. Para Deus aceitar uma adoração, a gente tem que estar purificado. Para Deus aceitar uma adoração, como você falou do sacerdote, tem que estar puro, lavado pelo sangue de Cristo. E no Novo Testamento a gente vê que quem são os sacerdotes hoje? Os sacerdotes reais, nação santa. Quem é? Todos aqueles que entraram em Cristo Jesus. Então todos têm que ser purificados. Nós temos os líderes ali, então seriam o equivalente aos pastores, como o irmão Silvio falou. E aí purifica o povo e purifica as portas e o muro. Quer dizer, toda aqui a congregação tem que estar pura, porque se imagine, se apresentar diante de um Deus santo, 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 com uma partícula de pó, do pecado ali, a impureza que não pediu perdão para o irmão, ou você, né, mesmo para Deus, uma ofensa e tal, e você chega ali, você vai cantar hinos, em adoração a Deus, não combina, não tem, como o irmão falou, essa combinação, né, entre luz e trevas, e até tem uma explicação aqui na lição. A raiz hebraica para purificar, THR, né, significa ser limpo, ser puro, e é usado em muitos contextos no Antigo Testamento, inclusive aqueles em que está presente a ideia de ser moralmente puro e limpo diante de Deus. Então, moralmente limpo. Tem uma citação na Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, que diz assim: pensamentos e sentimentos aliados formam o caráter moral. Então, moralmente puro tem que estar, porque tem que estar com os pensamentos, sentimentos, é mais profundo. E para isso eu tenho que parar de ver coisas que não existem. Quando nós estamos em desarmonia com aquilo que Deus nos prescreveu, por exemplo, Amós, né, capítulo 5, quando o povo ia fazer as suas festividades, né, seus louvores, tudo, capítulo 5, verso 21, a resposta de Deus: eu odeio, eu desprezo as vossas festas, as vossas cerimônias.
as vossas convocações, não é bom cheiro. Então, quando o povo não está andando em conformidade com as orientações de Deus, isso aqui sempre vai ser aplicado. Deus não pode aceitar. Por quê? Porque Deus não pode compactuar-se com as trevas. Não há harmonia entre luz e trevas. Exatamente. Eu gostaria de citar só mais uma passagem de profecia, que está em nossa alta vocação, de 1962, meditação matinal, página 325. Está no primeiro parágrafo dos comentários ali, diz assim, ó, grande bondade é da parte de nosso Pai Celestial permitir que sejamos colocados em circunstâncias que enfraquecem as atrações do mundo e nos levam a pôr nas coisas que são de cima das nossas afeições. Olha só, o que o irmão falou, morar no campo, mas olha só, com frequência a perda das bênçãos terrenas nos ensina mais que sua posse. Quando atravessamos provas e aflições, isso não é evidência de que Jesus não nos ama e abençoe. Isso é uma maneira de purificar também. Alexandre, eu posso só fazer uma breve observação desse versículo 9 de João, de 8, porque é tão complicado esse versículo, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Esse verso é tão utilizado. Tento combater, tá vendo? Os nossos penetrar no pecado, olha. Mas o texto está bem claro. Se dissermos. Agora, vamos só botar ele em conflito com o outro, né? Porque no mesmo livro diz assim, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. 1 João 3,9. Então aqui já diz que qualquer que diz que não peca é mentiroso. Mas aqui diz que aquele que é nascido de Deus não peca. E aí o verso 8 diz, aquele que peca é do diabo. Então, se eu digo que esse verso aqui está informando que nós não podemos parar de pecar, então todos nós somos de quem? Do diabo. Agora, engraçado que se ignora uma palavrinha importante aqui, se dissermos. Ou seja, o que o texto está dizendo é que nós não devemos ter a tamanha presunção de reivindicar o título de que não pecamos mais. Se dissermos. Assim como Jó, né? Presunção. Jó nunca disse que era um homem abençoado, que era um homem sem pecado. Mas Deus de lá de cima falou, ele é uma bênção. O capítulo 50 ou 51 do Atos dos Apóstolos, transformado por sua graça, diz assim, nunca há lábios humanos cometa tamanha presunção a dizer, não tenho pecado. Exatamente. Isso é muito importante o que o irmão Severino está falando, porque aí a gente se remete a o que o pastor Dennis Priebe chama de straw man, que é o homem de palha. Você cria que é um homem de palha, não existe. Você coloca fogo nele, ele vira cinza rapidamente. Mas se cria ali uma marionete, um boneco, para jogar toda a questão do perfeccionismo, que são acusadas as pessoas que estão buscando perfeição entre Jesus, dizer, não, eles estão falando que não pecam mais. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Eu também não. Nunca ouvi ninguém. Tem até um que disse alguns dias, um pastor aí, da nossa região, falou que tem irmãos que estão dizendo que não precisa nem orar. Esses irmãos perfeccionistas, eles falam que não precisa nem orar mais. Mas qual é a prova? Tem que ter algum vídeo no YouTube, algum print de algum irmão falando a verdade presente. Eu nunca vi. Até pessoas assim que têm uma deficiência assim, mental, eu nunca vi falar tão absurdo, que não precisa nem orar mais, que está santo. Então são falácias que não tem provas. Criações, né? Então é importante ter esses versos aí, inclusive no livro Santificação de Ellen White, seguindo a linha que o irmão Severino estava falando, ela diz que Daniel nunca falou de oração. Quando ele faz a oração no capítulo 9, ele se envolve, se inclui. Aí eu procurava, né, antes, será que tem algum pecado Daniel relatado na Bíblia? Você não viu. Mas ela fala que quando você está vivendo isso, jamais vai pensar que está vivendo. Como Paulo disse assim, eu sou o principal dos pecadores. Ele era o principal, literal? Claro que não. Não é humildade, né? Exatamente. Humildade. Só mais uma citação para seguir ali, inclusive, numa epístola de João. 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Essa versão aqui
Almeida Corrigida Fiel, ela é também fiel a King James. Então diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Porque tem uma tradução que diz assim: não vive pecando. Então eu peco de vez em quando, aqui, então, quer dizer, vai amenizando essa lepra que é o pecado. Quer dizer, Ellen White fala assim: abandone a coisa maldita. Isso. Então é assim: não vive pecando. Então, se você não vive pecando, não tem problema, mas eu caio de vez em quando. Não é assim. Não que você não deve. Pode acontecer, claro, mas aí que diz aqui: aquele que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus? João capítulo 3, Jesus falando para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Quer dizer, aquele que nascer de novo não verá o reino dos céus. Quer dizer, não vai para o céu. Então, aquele que é o quê? Nascido de Deus. Pergunta. Pode ser até retórica, né? Mas uma pergunta. Paulo, quando disse: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem que vivia nele? Quem que estava vivendo lá? Cristo. Aí eu pergunto: Cristo pecava? Não. Até porque ele já tinha ascendido aos céus, ele nunca pecou aqui, mas ele tinha ascendido. Então, se Cristo estava vivendo nele, que vida que Paulo estava vivendo? Uma vida santificada. Isso pode se dar conosco depois do Espírito que se vive na vida. É aquele texto lá, Jesus fala assim: enviou o Cristo desse mundo, e nada tem comigo. Aí a morte comenta: o mesmo pode dar conosco. O mesmo pode estar conosco. Então vamos terça-feira agora. Nós não vamos ler, é o capítulo de Neemias, capítulo 12, verso 31 a 42, nós não vamos ler. Nosso segundo pode ler Apocalipse 15, verso 2 a 4. O irmão Valdomiro, Êxodo 15, verso 1. E o segundo Crônicas 20, verso 21 a 22. 15, 2 a 4. O nosso segundo pode ler aí. Apocalipse 15, verso 2 a 4. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta de sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá? Ó Senhor, não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E agora é Êxodo 15, verso 1 a 3. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Segundo Crônicas 20, versos 21 e 22, tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestido de trajes santos, ao sair diante do exército, e dizer: dai graça ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinha vindo contra Judá, e foram desbaratados. Então vamos comentar, irmãos, este tipo, dois grandes coros de ações de graça, baseado nesse texto que a gente leu. Toda vez eu começo falando, pode começar. Então, aqui na lição, na terça-feira, obrigado, irmão. Segundo parágrafo ali da lição, depois da pergunta 4, diz assim: ó, a música no templo não era um concerto que as pessoas vinham apreciar, como ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven sendo apresentada em uma sala de concertos. Em vez disso, enquanto os músicos cantavam e tocavam os instrumentos, o povo se curvava em oração. Era uma parte da adoração. Olha só que coisa maravilhosa, né? Hoje, o que a gente vê hoje? Autógrafos, pessoas famosas dentro da música, shows, pessoas aplaudindo, sendo que no Espírito de Profecia diz que nós não devemos nem elogiar nada, nem um pregador, ninguém. E não devemos receber elogios. Por quê? Porque se nós queremos que o nosso eu morra, o nosso eu não pode ser alimentado por elogios, nem receber elogios, nem fazer. Quer dizer,
como que era a adoração ali? Ninguém estava assistindo Beethoven ou mesmo cantor de jazz, rock. Eles estavam ali para adorar a Deus, se curvavam em adoração durante a música, o hino, né? Então é importante a gente pensar nessa questão. E inclusive aqui quando nós lemos, né, em Êxodo, quando diz ali, ó, Moisés cantou e os filhos de Israel este cântico e falaram: cantarei ao Senhor, cantando dos feitos do Senhor. Então nós temos que cantar os nossos hinos da glória de Deus, da honra de Deus, da volta de Cristo, do sacrifício de Cristo. É louvor a Deus, é isso, para a honra e glória de Deus. Não é para nós, não é para me agradar. Não é agradar o irmão, não é agradar o público, é agradar a Deus, né? Então é interessante aqui, se você pegar ainda na lição, ó, depois da pergunta 5, diz assim: na terra e no céu a música faz parte da experiência da adoração. Está bem claro ali. Amém. Aqui, esses dois capítulos, né, Apocalipse 15 e Êxodo 15, é até fácil de memorizar, né? 15 e 15. Justamente um complementa o outro, porque são cânticos de vitória. Vitória sobre diferentes coisas. E no capítulo 15 de Apocalipse, na verdade, é exclusivamente o cântico de vitória dos 144 mil. Ao verso 2 diz: ó, e vi um grande mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Ou seja, não podem ser os que já morreram, porque esses venceram a besta e sua imagem, que está para acontecer nos últimos dias. E do seu sinal, e do número do seu nome. E estavam junto ao mar de vidro e tinham suas harpas nas suas mãos. Aí o capítulo 14, verso 2, no verso 1 diz: e viu o Cordeiro de Deus sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. Verso 2, e ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi então uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas. Verso 3, e cantavam os 144 mil, um cântico novo diante do trono e diante do Cordeiro. Então, esse cântico é o cântico da nossa experiência. É aquilo que Deus fez por mim. É aquilo que eu fiz na causa de Deus. Porque muitas vezes as pessoas se sentem mal quando dizemos: Deus fez uma obra por mim, mas eu tenho uma obra a fazer também. Então, o cântico dos 144 mil, esse cântico final de Apocalipse 15, é um cântico da nossa experiência. E aí, qual tem sido a minha experiência para que esta letra seja composta? Será que é um cântico que vai ser composto com vitórias, triunfo, glória, sermos bem-sucedidos na causa de Deus, ou é um cântico de derrota? Porque se for de derrota, ele não vai existir. Então, a nossa vida, cada aspecto dela é uma música que está sendo composta. E esta música naquele dia será cantada. Ou para Deus, a gente está cantando, ou para o inimigo. Se você pegar, por exemplo, vem ao encontro do que o irmão Severino falou, porque a gente tem que cantar as nossas experiências ali, e em Vidas que Falam, uma meditação matinal de 1971, página 218, está aqui no comentário da lição, antepenúltimo parágrafo, diz assim: andando nos passos de Jesus, nosso coração se tornará como harpa sagrada, olha que coisa maravilhosa, emitindo cada uma das cordas louvor e ação de graças, aquele enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Então é interessante aqui porque, na verdade, a minha experiência, o meu coração vai se tornar o quê? Uma harpa de louvor a Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Eu gostei muito desse tirar o pecado do mundo, não deixar o pecado do mundo. Então é importante isso. Qual a experiência que eu tenho com Cristo? O meu irmão falou muito bem. Se eu tenho uma experiência com Cristo, tenho conhecimento de Deus, como nós vimos em João lá, 5, né? 1 João 5, versículo 18, eu não tenho como ficar calado. Não tenho como ficar calado na minha fala, na minha vida. Né? Que é o mais essencial. E se eu for, por exemplo, um escritor, um compositor, né? Ou aquele que faz o arranjo musical para o hino, não tem como isso não se refletir na minha obra. Se essa obra não está saindo de acordo com o que agrada a Deus, está sendo uma oferta de Caim e não de Abel, é porque eu não estou vivendo não tendo uma experiência com Cristo profunda e íntima. Então vamos lá agora, na quarta-feira, o sacrifício como parte de adoração.
ler para nós aí, irmão Valdomiro, Neemias 12:43. E o Silverino vai ler Apocalipse 5, versos 6, 12 e 13. Capítulo 5, versos 6, 12 e o 13. 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 12? 12 e o 13. Que com grande voz diziam, verso 12, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra e glória, e também ações de graças. E vi a toda criatura que está no céu, que está na terra, que está debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nelas há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e louvor e poder para todos sempre. Amém. Neemias 12:43. 12:43 diz assim: E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Eu vou ler João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos comentar aí, irmão, o sacrifício como parte da adoração. Lá no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje para nós. Qual foi o maior sacrifício que Deus fez por nós? Foi dar Jesus para nós, para morrer por nós, né? Seu Filho unigênito. Qual é o meu sacrifício hoje para Deus? Porque só fica uma parte na verdade, da relação, né? Se só Cristo veio e morreu por mim, Deus deu seu Filho único, Jesus se sacrificou por mim. Quer dizer, e eu não... Qual é a minha parte nessa adoração? Qual é a minha parte agora que eu devo cumprir? Qual é o meu sacrifício? O que eu tenho deixado do mundo, por exemplo? Eu tenho deixado a comida do mundo, as vestimentas do mundo, o Netflix, os filmes, a música do mundo, hino que não agrada a Deus, né? Isso que eu tenho que pensar, porque o sacrifício aqui é uma palavra muito profunda, muito forte. O que eu tenho sacrificado hoje? Né? Será que eu tenho me sacrificado como Paulo, me tornei pobre? Quer dizer, Paulo passou por vários, eu fui pobre, provações, várias coisas. Já passei por provações, fui açoitado, fome, fui apedrejado e tal. Qual é o sacrifício que eu tenho feito hoje pela obra de Deus hoje? Importante a gente pensar nisso, porque senão a gente fica naquela questão lá de um evangelho evangélico, né? Sim, a Bíblia fala Deus fez na cruz e acabou por ali e eu não preciso fazer mais nada. A Bíblia fala que Deus tem um sacrifício vivo, ou seja, nós. Exatamente. Então eu estava pensando nisso aqui e gostaria justamente de refletir sobre isso, né? Com quem vai assistir essa lição, né? Que você que está em casa, irmão pensa, o que eu tenho deixado, o que eu tenho sacrificado por Cristo hoje? E mesmo a palavra sacrifício às vezes implica em perda, né? Mas a matemática de Deus é diferente, 10 menos 1 é 0. E mesmo no passado, quando Deus exigiu de fato o sacrifício, um cordeiro, de maneira literal, ser sacrificado, na verdade, aquele cordeiro era o plano B, porque o plano A sempre foi a obediência. O capítulo 15 de 1 Samuel, olha o que o profeta diz: Porém, disse Samuel, Saul, por acaso o Senhor tem assim prazer em sacrifícios? Como que se obedeça a sua palavra? Saul, obedecer é muito melhor do que sacrificar. E aí quando nós vamos a Oséias fala a mesma coisa, porque eu quero é misericórdia, não sacrifício. Miqueias capítulo 6, Miqueias 6, versículo 6. Com o que vocês vão se apresentar ao Senhor? Com o que vocês vão se inclinar diante dele? Vocês vão se apresentar com ele, vocês vão se apresentar a ele com sacrifícios? Então, na verdade, Deus não nos pede nada
que deveria ser um sacrifício. Sim. Um sacrifício implica em perda. Eu sacrifiquei os meus privilégios como reitor de tal escola. Ele teve uma perda. Mas interessante que aquilo que Deus pede que sacrifiquemos não subtrai. Não. O que Ele quer que abandonemos não deveria ser considerado uma perda em resultado a atender alguma coisa, senão um benefício. Então, por exemplo, se Deus fala assim: Valdomiro, não coma carne, eu vou sacrificar, não vou comer. Não, na verdade você vai estar sendo abençoado. Vai estar somando e não subtraindo. Exatamente. Então hoje as pessoas costumam falar assim: mas fazer a vontade de Deus é necessário fazer muitos sacrifícios. Eu acredito que não está 100% correto. Sim. Porque eu não vou estar perdendo algo de valor, Exatamente. senão algo que vai ser para o meu próprio benefício. É muito bom o que o irmão Silveiro falou, porque nesse caso aí, tudo que Deus pede para nós deixarmos, que parece um sacrifício, na verdade é o quê? É uma bênção. Tudo que Deus pede para a gente deixar, faz bem, nos faz bem. Ou faz bem para o corpo, que é o caso da alimentação, e toda a forma de saúde, né? Todos os remédios naturais, mas também faz bem para o quê? Para a mente e principalmente para a nossa vida espiritual. Porque isso só melhora a nossa vida, só nos faz bem. Agora, se você relaciona o sacrifício de Cristo e Deus Pai, eles tiveram o quê? Isso foi sacrifício. O que nós fazemos não é sacrifício. Não chega nem próximo. Isso não é, porque na verdade quem faz em nós, inclusive, porque Paulo diz que o querer efetuar é Deus que faz em nós, nem isso nem o querer a gente consegue fazer. Né? E nem o efetuar, é Deus que faz em nós. E alguns estão pensando, mas é difícil, irmão. Mas teve um homem na terra, pai e filho, que demonstrou que é possível, como Abraão e seu filho. E foi uma demonstração dele dar aquilo que ele tem de mais excelência. E ele ia dar ao seu filho sacrifício. E o filho submisso. Então, irmãos, às vezes a gente deixar uma alimentação já é sacrifício. Deixar uma roupa que a gente sabe que não deve vestir, isso é sacrifício. Irmãos, a balança de Deus é a mesma para todos os seres humanos. Não é a balança baixa aqui para Abraão foi alta. Todos têm que subir nessa plataforma da verdade. Na verdade, quando Deus nos pede algo, é porque Ele vai nos dar algo melhor em troca. Então, se Deus fala assim para um jovem, se Ele fala para um jovem de 20 anos, quer conhecer uma jovem, né, a jovem não é adventista e ele quer se envolver, e Deus diz que não. Se Deus diz que não, é porque com certeza Ele tem algo superior a oferecer. O mesmo acontece, né? Deus tira o emprego de uma pessoa para levá-la ao campo. É porque no campo ele vai receber algo melhor. Então Deus, quando nos pede alguma coisa, Ele nunca nos pede sem nos dar algo melhor. Mas Abraão teve o que ao sacrificar o filho? Bom, ele teve mérito. Mérito para mim conta também. O mérito de ser chamado amigo de Deus. Então, em tudo, quando Deus nos recompensa, Ele faz assim: olha, Alexandre, me dá essa moeda aqui, e Ele te dá um saco depois de moedas. Mas primeiro tem a gente confiar e pôr o pé na água para o mar vermelho abrir. Abrir mão. Eu gostaria de citar aqui da quarta-feira, né? Nós estamos na quarta, né? É isso? Sim. Então, na quarta-feira, tem uma citação aqui do Espírito PC desejado às nações, página 660, 661, diz assim, no comentário de quarta-feira: contemplando o crucificado Redentor, compreendemos mais plenamente a magnitude e significação do sacrifício feito pela majestade do céu. O plano da salvação glorifica-se aos nossos olhos e a ideia do Calvário desperta vivas e sagradas emoções em nossa alma. No coração e nos lábios se acharão louvores a Deus e ao Cordeiro, pois o orgulho e o culto de si mesmo não podem crescer na alma que conserva sempre vivas na mente as cenas do Calvário. Achei maravilhoso isso, porque o meu orgulho e o culto de mim mesmo, o meu eu, não vão crescer na minha alma se eu conservar vivas na minha mente o que as cenas do Calvário. Por isso que o irmão White fala: todos os dias nós deveríamos meditar pelo menos 1 hora por dia nas cenas finais da vida de Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira agora nós vamos ler aí para nós, irmão Silveiro, Neemias capítulo 12, verso 44 e o 47. Neemias 12,
verso 44 e o 47. Neemias 12, 44. Também no dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos, das cidades, das partes da lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas santificavam aos filhos de Arão. Então, baseado nesse capítulo aí, nesse texto que ele leu, e também Hebreus capítulo 9, de 1 a 11, que nós não vamos ler, vamos falar aí sobre sacerdotes e levitas como parte da adoração. Esses mesmos levitas, anteriormente foi dito sobre eles. Amós 3,6. O meu povo foi rejeitado porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitei. De quê? Te rejeitei para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Não, mas não era perpetuamente e eternamente? Essa frase sua aí é muito maravilhosa. 1 Samuel capítulo 2 vai falar sobre isso. Eu juro que perpetuamente Arão será sacerdote na minha casa. 1 Crônicas capítulo 7 diz assim: eis que eu, Senhor, estou atento a ouvir a oração desta casa, e nela habitarei perpetuamente. E pouco mais de 300 anos depois, Babilônia foi destruir tudo, e Deus disse que não habitaria mais ali. Ou seja, qualquer promessa, mesmo a uma classe privilegiada, como foram os levitas, como Números capítulo 8 vai falar sobre a consagração dos levitas, né? Números 35 vai falar sobre a herança dos levitas e tudo isso. Mas tudo isso é condicional. Tudo isso é condicional. É condicional à nossa submissão às exigências feitas para ocuparmos aquele posto. Isso é muito importante e me remete a uma coisa muito séria aqui, polêmica. A gente tem que prestar atenção muito no estudo da Bíblia, não na leitura rápida, mas no estudo com oração. Ungido de Deus. O que significa ungido de Deus? Chegou a fazer uma unção em você, você vai começar a pregar e tal, ok? Mas se você continuar a andar com Deus, Deus continuará com você. É o caso de Saul. Deus não estava mais com ele quando Davi ouviu por 2 vezes e teve a oportunidade de matá-lo. Davi, ele falou, até foi falado na Bíblia, hoje foi colocado em tuas mãos, mas foi uma opção dele não matar. Eu não sei o que teria acontecido se ele tivesse matado, mas Saul não era mais ungido de Deus. Tanto é que ele estava já possesso, né? Já estava possesso, então ele estava andando com os demônios. O santo já tinha se retirado dele. Seria contraditório, né? Um homem que vive... Ele matou os 85 sacerdotes em Nob. Uma chacina. Como é que um homem desse poderia estar ainda na missão? E Abimeleque era um sacerdote fiel. Exatamente. Então, hoje, a pessoa pode ser ungida, mas se ele permanecer na Bíblia e no Espírito de profecia. A unção é condicional. Consagração. E também tem aquelas unção política. Lembra na época de Jesus, como sacerdote? Será que ele foi ungido pelo Senhor? Ou foi política que um trouxe ali e ele virou sumo sacerdote? A Mão White comenta no Desejo de Todas as Nações, nós podemos ler esse livro, e vai comentar ali que era por causa de política. E às vezes muitos pagavam pelo cargo. Misericórdia. Isso é muito sério porque Deus, como a gente falou aqui, não há comunhão entre luz e trevas. E a minha vida testemunha se eu estou andando com Deus ou não. Não é só o que eu falo. Então é importante isso. E também o que eu prego, é claro, porque né, isso é importante, as duas coisas juntas, a vida e o pregar. Porque na verdade é assim, você precisa mesmo estar pautado sempre em que, baseado em quê? Bíblia e Espírito e profecia. Como que era a vida de Moisés?
Moisés era um líder. Como que era a vida de Samuel? O irmão acabou de ler uma passagem de Samuel. Como que era a vida de Samuel? Então é importante pensar sobre isso. Né? Então, e como que era a vida dos outros sacerdotes ali que não seguiam mesmo? Quer dizer, não tem como que Deus fica alimentando? Porque se a gente não está andando no Espírito de Deus, é outro Espírito. E qual é o Espírito? O Espírito de Satanás. Por quê? Porque quando os discípulos saíram daquela aldeia de Samaria, e Jesus foi rejeitado naquela aldeia, eles falaram para Jesus: Mestre, quer que façamos descer fogo do céu e consuma todos? Jesus olhou para os dois que estavam andando com ele e falou assim: não sabeis de que espírito sois. Forte isso, né? Quer dizer, que espírito que é esse que quer mandar descer fogo do céu e destruir? Ele falou: não, é o meu espírito. O que aconteceu com esses discípulos depois? Foram transformados. Mas eles estavam andando com Deus. Mas naquele momento eles tiveram uma fala que não era de acordo com o que Cristo estava ensinando. Então, irmãos, não confie se você é pastor, teólogo, se você é ancião na igreja, não confie no seu cargo. Pode ser que você seja um homem de Deus, mas pode ser que você não seja. Você pode ter cargo aí e Deus já disse para você, já lá do alto: não está com o meu espírito mais. Então, muito cuidado. O cargo não vale muita coisa, né? Tem que ter o cargo e a unção de Deus baseada na Bíblia de você. Complementando Oséias, que diz que o meu povo foi rejeitado para que ele não seja mais sacerdote, e aí deveria vir a pergunta: então Deus ficou sem os sacerdotes? Deus ficou sem representação? Na verdade, aí tem a eleição de todos os santos, né, que Pedro trouxe. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita ao sacerdócio real. Então Deus hoje tem o sacerdócio real. E esse sacerdócio real não é restrito mais a uma classe. Eu quero ler e fazer uma pergunta aqui para vocês. Portanto, ide e fazei discípulos. Esta ordem é para quem? Para todos. E a segunda parte? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisamos nem responder, mas o mesmo texto declara uma coisa completa. Portanto, ide e fazei discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só sei de uma coisa: o sacerdócio real é quem pode realizar isso. Uma coisa eu sei: o sacerdócio real. E todos aqueles que aceitaram Cristo como Salvador e Senhor são sacerdotes reais de Deus. Nação santa, povo escolhido, peculiar, separado. É o povo de Deus. Exatamente. Que se cumpre isso que o sobrinho leu. Filipe, Está escrito. Filipe eunuco. Filipe, ele foi ordenado. Quando foi ordenado? Por Cristo. Espiritual. Espiritualmente, mas não teve uma cerimônia, né? Não, ele era um diácono, né? O eunuco falou: o que é falta então para você? Não, tem um rio aqui, foi lá e batizou. A gente tem que refletir muito sobre essas questões, porque às vezes a gente acaba recebendo ensinos que às vezes não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Bíblia e Espírito Profecia. Tradições, né? Tradições. Eu gostaria de ler só uma passagem aqui rápida, de quinta-feira, está em Atos dos Apóstolos, página 360, diz assim: a posição dos que foram divinamente chamados a trabalhar para a edificação da igreja, por meio da pregação e do ensino, é de grande responsabilidade. Estão no lugar de Cristo. Então, vocês que estão numa posição de responsabilidade, irmãos, pastores, diáconos, diretor de música, diretor de escola sabatina, né? Diretor cargo de igreja, geral, né? Cargo em geral, está aqui, estão no lugar de Cristo, apelando a homens e mulheres que se reconciliem com Deus. E eles só podem cumprir sua missão, olha só, se receberem sabedoria e poder do alto. Não é do alto escalão, é do céu, é do alto. Que é Bíblia e Espírito e Profecia. Bíblia e Espírito e Profecia. Por exemplo, eu quero fazer evangelismo, o que eu vou ler? Evangelismo. Eu quero falar como que eu devo proceder na alimentação. Eu vou ler Ciência do Mover e assim por diante. Então, irmãos, pela Bíblia e Espírito e Profecia. Em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com o texto aqui que está na sexta-feira da lição, irmãos. Aí, se não quiser comentar para fechar. Está no Grande Conflito, página 651 652. A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais se olvidará que aquele cujo poder criou e manteve inumeráveis
mundos através do vasto domínio do espaço. O amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins resplendentes serafins se deleitam em adorar, humilhou-se para levantar os homens decaídos, que ele suportou a culpa e a vergonha do pecado, e a ocultação da face de seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida na cruz do Calvário. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar sua glória e humilhar-se por amor ao ser humano, despertará eternamente a admiração e adoração do universo, a olharem as nações dos salvos para seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai, brilhando em seu semblante, ao verem seu trono, que é de eternidade em eternidade, e saberem que seu reino não terá fim, e rompem num hino arrebatador: digno é o Cordeiro que foi morto e nos redimiu e nos remiu para Deus com o seu muito precioso sangue. Então, se nós quiser comentar aí para nós fechar a lição. Eu gostaria de só ler as perguntas para discussão na sexta-feira dos irmãos que vão assistir, né, que assistirão esta recapitulação da lição 10, que meditem em duas perguntas da sexta-feira que o autor coloca aqui. Pergunta 1 e pergunta 3. Pergunta 1 diz assim: como encontrar o equilíbrio entre a reverência e a alegria? A reverência e a alegria são mutuamente excludentes, quer dizer, uma exclui a outra? Pense isso na sua igreja. E a pergunta 3: qual é a função da música na experiência de adoração da sua igreja? Irmãos, então que Deus nos abençoe, que Deus possa nos ajudar para fazer uma adoração conforme aquilo que Deus pede. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal também dos irmãos, vou deixar a descrição aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo com os irmãos aí no grupo do WhatsApp, da igreja, no Facebook, espalhe essa mensagem para a honra e glória do nosso Deus. Se você tiver condições, vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Ó Deus eterno, que nos céus habitas, Pai querido, somos imensamente gratos pelo privilégio que tivemos de poder aqui recapitular a lição número 10 da Escola Sabatina, desse trimestre sobre Neemias e Esdras. Obrigado pelo privilégio de usar a Bíblia e o Espírito de Profecia, que o Senhor nos dá essa oportunidade maravilhosa. Obrigado, que a Tua Santa Palavra que foi aberta aqui e discutida, que ela fique gravada em nossos corações, que possamos a cada dia buscar mais vitórias em Cristo Jesus. Amém. O Senhor abençoe a todos que assistirão esta recapitulação, Senhor Deus. Derrame ricas bênçãos de todos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém.